Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Rubem Alves. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior? Na aula passada, nós estudamos sobre polígonos. Então, lembrando, polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Então, para ser polígono, ele tem que ter somente segmentos de reta. Então, nessas figuras que a gente tem embaixo aqui, quais as figuras que têm apenas segmentos de reta são essas aqui do meio, né? Ó. Então, essa figura oval aqui não é polígono porque ela não tem lados retos, e esse círculo aqui também não é um polígono porque ele não tem lados retos. Então, só são esse, no caso, o paralelogramo e esse triângulo aqui. Nós vimos também sobre polígonos convexos. Então, para o polígono ser convexo, se eu colocar dois pontos dentro desse polígono, a hora que eu fizer ligar esses dois pontos, esse segmento tem que estar todo dentro do polígono. Então, é o que acontece nesse caso desse triângulo e nesse outro aqui pentágono. Olha o que é que acontece nesse aqui. Se eu colocar esses pontinhos aqui, nesse caso, a hora que eu traço o segmento, esse pedacinho aqui sai para fora. O mesmo acontece aqui, ó, sai um pedacinho do segmento para fora. Então, eles não são convexos. Para ser convexo, o segmento tem que ficar todo dentro do polígono, certo? Nós vimos também alguns elementos dos polígonos. Então, nós vimos que os polígonos eles têm os vértices, né? No caso aqui do triângulo, que é representado pelas letras maiúsculas. Ele tem os lados, que são segmentos, ó, CB, AB e AC, e ele tem os ângulos. Aqui também nesse pentágono nós temos os lados, nós temos os vértices, que são os cantinhos, as pontinhas aqui, né? E nós temos os ângulos. E nós vimos também que o número de ângulos é igual ao número de lados. Então, se eu tenho um pentágono, ele tem 5 lados e 5 ângulos. Se eu tenho um triângulo, ele tem 3 lados e 3 ângulos. Nós vimos também que alguns polígonos eles recebem nomes especiais. No caso, o polígono de 3 lados, o triângulo, de 4, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 12 lados, dodecágono. Então, esses aqui são alguns dos polígonos que recebem nomes especiais. E nós estudamos também sobre os polígonos regulares. Relembrando, polígonos regulares são aqueles que têm os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Então, esses polígonos aqui da esquerda, eles são polígonos regulares, porque tem no caso desse triângulo, tem os 3 lados com a mesma medida. Então, se ele tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E os ângulos também têm medidas iguais. Já esses polígonos aqui da direita, o que acontece? Eles podem acontecer de não ter os lados com medidas iguais ou não ter os ângulos com medidas iguais. Então, ó, o retângulo, ele tem os ângulos com medidas iguais, porém os lados, ó, esses dois lados têm uma medida e esses outros têm outra medida. Esse triângulo, ele tem os 3 lados com medidas diferentes, então também eles não são regulares. Para serem polígonos regulares, ele tem que ter todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais também. E a aula de hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre os quadriláteros, né? Então, o que a Pro falou na aula passada, que os quadriláteros, eles têm umas peculiaridades especiais, então a gente vai estar estudando hoje. Então, os quadriláteros e seus elementos. Então, o quadrilátero, como a gente estudou anteriormente, ele é um polígono de 4 lados.
Então, aqui nós temos esse quadrilátero, né, formado por esses 4 lados, que tem 4 vértices, A, B, C e D. Esses segmentos, ó, AB, BC, CD e DA são seus lados, e nós temos aqui representado em verdinho aqui os ângulos internos. Além desses elementos que a gente viu antes, nós temos esses segmentos aqui, ó, que são as diagonais. Tá? É o que está explicando aqui embaixo. O segmento AC, ó, esse aqui, cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos, é uma das diagonais do quadrilátero. O segmento BD é a outra diagonal deste quadrilátero. Então, por que eu falo segmentos não consecutivos? Porque para ser consecutivo, ele tem que estar seguido, ó. Então, teria que ser esses dois. Não tem como eu traçar uma diagonal aqui. Então, por isso que a diagonal precisa de ser segmentos não consecutivos. Tudo bem? Então, alguns não, né? Nós vamos estudar todos os tipos de quadriláteros. Então, nós temos os paralelogramos. Então, a figura mais comum que a gente conhece por paralelogramo é representada dessa forma. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. O que acontece? Ele tem que ter 2 pares de lados paralelos. Então, a gente percebe que o lado AD é paralelo ao lado BC, e nós temos aqui o lado DC é paralelo ao lado AB. Então, para ser paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados paralelos. Tem bastante coisa que a gente vai ter que guardar, ou vocês terem que estar anotando, porque a gente precisa dessas informações para estar resolvendo os exercícios depois. Então, esse paralelogramo ABCD, tem os lados AB paralelo ao lado CD, né? Como a gente viu aqui, ó, representado de roxinho, e o lado AD paralelo ao lado BC, que é o que está representado de vermelho. Lembrando que esse símbolo aqui, entre os segmentos aqui, ó, esse representa paralelo. Dentre os paralelogramos, destacamos o retângulo, o losango e o quadrado. Então, vamos lá. O retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são congruentes. Lembrando, ângulos retos são os ângulos que medem 90 graus. E ângulos que são esses ângulos aqui, ó, que estão representados por esse quadradinho. Então, o retângulo, ele tem 4 ângulos retos. O que precisa para ser retângulo? Ter os 4 ângulos retos. Não fala nada da medida dos lados, vocês estão observando? E a gente lembrando que ângulos congruentes são 4 ângulos com a mesma medida. Então, nesse caso aqui, eles são ângulos retos que medem 90 graus, todos medem 90. O mesmo acontece nesse aqui. Então, eles têm os 4 ângulos retos, então ele é um retângulo. Nós temos o losango, olha. Vocês lembram dos risquinhos que a Pro ensinou lá quando vocês viram os triângulos? Então, ó, 2 risquinhos, 2, 2, 2. Então, se tem o mesmo número de risquinhos, quer dizer que os lados têm a mesma medida. Então, o paralelogramo que tem, aliás, o losango é o paralelogramo que tem os 4 lados congruentes, lembrando. Lados congruentes, 4 lados com a mesma medida. Então, para ser losango, ele tem que ter os 4 lados com a mesma medida. Então, esse aqui... esse aqui não é um quadrado? É, também. Então, mas ele é um losango porque ele tem os 4 lados com a mesma medida. E o quadrado? É o paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes. O que quer dizer isso? Que ele tem os 4 lados com medidas iguais e tem os 4 ângulos com medidas iguais também.
sendo que todos esses ângulos são retos, ou seja, tem 90 graus. Então, esses ângulos aqui do quadrado, ele tem 90 graus. Como o quadrado possui as mesmas características do retângulo e do losango, dizemos que ele é um caso particular de retângulo e um caso particular de losango, sendo a intersecção desses dois paralelogramas. Veja. Então, olha, eu tenho aqui, nesse círculo aqui, ó, representado com as linhas horizontais, os retângulos. Para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. E aqui do lado direito, com as linhas verticais, nós temos o losango. Para ser losango, ele tem que ter 4 lados com medidas iguais. E aqui no meio, nós temos os quadrados. Para ser quadrado, ele precisa do quê? De ter 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais. Então, o quadrado, ele tanto é retângulo quanto ele é losango também. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos ainda os trapézios. Vocês lembram que os paralelogramos têm que ter 2 pares de lados paralelos? Bom, o trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Olha, então só tem que ter 2, certo? Um par. Esses 2 lados paralelos são as bases do trapézio. No caso ao lado, temos o segmento AB e o segmento CD, são as bases do trapézio, ó, a base maior e a base menor. No trapézio ABCD, temos o segmento AB paralelo ao segmento CD. Foi o que está escrito aqui em cima. Então, para ser trapézio, ele tem que ter apenas 2 lados paralelos, ou seja, um par de lados paralelos. E entre os trapézios, nós podemos ter 3 tipos de trapézio. Então, nós temos o trapézio escaleno. Os 2 lados não paralelos deste trapézio têm suas medidas diferentes. Então, aqui, olha, nós temos esses 2 lados paralelos e esses 2 lados aqui, eles têm medidas diferentes. Então, quando tem os 2 lados com medidas diferentes, ele é um trapézio escaleno. Nós também podemos ter o trapézio isósceles. Estes trapézios têm os lados não paralelos congruentes. Lembrando, congruentes quer dizer com a mesma medida. Então, olha, esses trapézios aqui, ó, eles têm os lados não paralelos com a mesma medida. Está representado aqui por 2 risquinhos. 2 risquinhos dos 2 lados não quer dizer que tem a mesma medida. E estes outros aqui são chamados os trapézios retângulos. Esses trapézios têm 2 ângulos internos retos, olha. Então, ele tem 2 ângulos retos. Aí, a gente não vai olhar a medida do lado, a gente vai olhar a medida dos ângulos. Então, o trapézio ele pode ser escaleno, isósceles e retângulo. Aí, nós temos esse esqueminha aqui. A letra não está ajudando muito por causa da definição, mas é o seguinte. Então, nós temos nesse oval verde aqui, todos os quadriláteros. Quadriláteros são figuras geométricas que têm 4 lados, certo? Dentro dos quadriláteros, nós temos os trapézios. Qual que é a definição de trapézio? Para ser trapézio, ele tem que ter um par de lados paralelos. Mas, e dentro dos trapézios, nós temos o paralelogramo. Qual que é a definição de paralelogramo? Para ser paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados paralelos. Então, o que quer dizer? Que o paralelogramo é trapézio e é quadrilátero. O trapézio é quadrilátero. Então, o que está dentro do outro, ele assume as características do que ele está dentro. Então, aqui, ó, o retângulo, para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. E para ser losango, ele tem que ter os 4 lados com medidas iguais. E para ser quadrado, ele tem que ter
4 ângulos retos e 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais. A Pro tá se embananando toda, né? Imagine vocês. Não é que é difícil, mas tem muitas regrinhas, vocês têm que prestar atenção nesses detalhes, porque cada quadrilátero vai ter uma definição diferente, tá? Então, isso vocês têm que guardar na cabecinha de vocês, as características para saber cada tipo de quadrilátero. Então, vamos praticar um pouquinho? Então, nós vamos resolver os exercícios que estão lá no livro didático, mas vocês não vão precisar resolver esse para entregar para a Pro, nós vamos resolver aqui no slide mesmo, tudo bem? Então, lá na página 223, o exercício 1 diz assim: as retas A e B são paralelas. Helena desenhou alguns quadriláteros na região entre as retas A e B. Então, olha, as retas A e B são representadas aqui de vermelho. E ela representou aqui alguns quadriláteros, né? Da figura 1 até a figura 5. Observe atentamente os desenhos de Helena e responda às perguntas a seguir. Quais dessas figuras são paralelogramos? Então, lembrando, paralelogramos tem 2 pares de lados paralelos. Então, vamos ver. A figura 1, o vermelho a gente já sabe que é paralelo. Esse lado aqui é paralelo a esse. Então, bem, essa figura aqui é um paralelogramo. A1 é. A2 não é, porque este lado não é paralelo a esse. A3, este lado é paralelo a esse. Então, a figura 3 também é um paralelogramo. A figura 4, este lado é paralelo a esse. Pro, o que é paralelo mesmo? Paralelo é quando nós temos 2 segmentos e eles têm a mesma medida entre si. Eles não, se eu prolongar esses segmentos, eles não vão se encontrar. Então, olha, aqui na figura 4, o mouse fica enganando a Pro, hein? Aqui na figura 4, ó, se eu prolongar esse segmento lá para cima e para baixo, eles nunca vão se encontrar. Então, por isso que eles são paralelos. Já nesse aqui, olha o que acontece. Se eu prolongar esse aqui, lógico que aqui na tela do computador ele não vai aparecer. Mas se eu prolongar, eles vão se cruzar em algum lugar. Então, para ser paralelos, eles não, são segmentos que não vão se encontrar. Eles têm sempre a mesma distância entre si. Então, voltando. Quais dessas figuras são paralelogramos? Então, paralelogramos, nesse caso, vai ser a figura 1, a figura 3 e a figura 4. Então, está aí a resposta da letra A. Vamos a B. Dentre os quadriláteros, qual é um retângulo e um quadrado? Então, para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. Então, vamos olhar lá. Quem que tem um ângulo? Só tem ângulos retos. É a figura 3, né? Se a gente pudesse representar, a gente colocaria um quadradinho aqui, né? Para representar o ângulo reto de 90 graus. Então, quem que é retângulo mesmo vai ser a figura 3 e a figura 4, certo? Então, retângulo, figuras 3 e 4. E para ser quadrado, ele tem que ter 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais. Então, a única figura que se encaixa aqui vai ser a figura 3. Então, o quadrado é a figura 3. Quais desses quadriláteros são trapézios? Para ser trapézios, ele tem que ter um par de lados paralelos. Somente um. Então, quem tem somente um? A figura 2 e a figura 5. Vamos lá? Figuras 2 e 5. Dentre os trapézios, qual deles é um trapézio retângulo? Então, entre esse, a figura 2 e a figura 5, qual deles que apresenta ângulos retos? Então, vai ser a figura 2, olha. Então, o trapézio retângulo vai ser a figura 2. Vamos ao próximo exercício? Então, nós temos aqui um exercício que caiu no Saresp. Observe o hexágono regular, tá aqui o CAML, o camelo. Unindo os vértices C, M, L e C,
Então, se eu ligar CMLC, nós vamos ter um triângulo. Com segmentos de reta, formamos um triângulo. Unindo da mesma forma os vértices A, M, L e O e A, nessa ordem, formamos um quadrilátero. Então, vamos lá. Formamos esse quadrilátero. Os polígonos formados são... Então, vamos separar aqui, ó, o triângulo e o quadrilátero que a gente desenhou. Então, vamos ver qual a alternativa correta. Letra A. Nós formamos um triângulo retângulo e um quadrado. Opa, triângulo retângulo? Não. Quadrado? Também não. Então, a alternativa A é falsa. Um triângulo isósceles não equilátero e um quadrado. Bom, esse aqui não é um quadrado. E o triângulo, ou ele é isósceles ou ele é equilátero. Não dá para... Isso aqui não existe. Então, também a B é falsa. Vamos à letra C. Um triângulo escaleno e um quadrilátero qualquer. Triângulo escaleno é aquele que tem 3 lados com medidas diferentes. Não parece esse caso aqui. E um quadrilátero qualquer, poderia até ser, mas esse triângulo não é escaleno, então a C é falsa. Um triângulo equilátero e um quadrilátero que é retângulo. Ah, sim. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Tudo bem? Vamos para o próximo. O exercício 4. Desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Escreva quais deles são paralelogramos. Na letra A e na letra B, trapézios. Então, paralelogramos. Tem 2 pares de lados paralelos. Então, a gente olhando aqui, quem tem 2 pares de lados paralelos é o 1 e o 3. Então, paralelogramos 1 e 3. E os trapézios? Para ser trapézio, tem que ter um par de lados paralelos. Então, ó, que é o lado HG e EF. E aqui o lado OP e MN. Então, os trapézios vão ser as figuras 2 e 4. Vamos ao próximo. Esse está lá na página 232. Helena está preparando uma atividade para seus alunos e desenhou alguns quadriláteros em papel quadriculado. Então, quantos trapézios ela desenhou? B. Quantas dessas figuras são paralelogramos? C. Entre os paralelogramos, há quantos losangos? E D. Entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Então, vamos ver. Então, aqui não está com letras, né? Não está representado nem com letras e nem com números. Então, aqui está perguntando quantos. Então, nós vamos observar aqui e vamos colocar quantos correspondem a cada item. Então, na letra A, trapézio. Então, nós vamos representar o trapézio pela letra T maiúscula. Então, para ser trapézio, ele tem que ter um par de lados paralelos. Um par de lados. Então, quem vai ser trapézio? Esse vai ser um trapézio. Quem mais? Esse aqui embaixo e esse outro. Então, quantos trapézios ela desenhou? Ela desenhou 4 trapézios. B. Quantas dessas figuras são paralelogramos? Então, vamos representar o paralelogramo com a letrinha P. Paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Então, quem são os paralelogramos? Essa figura vai ser, esse também vai ser um paralelogramo, esse outro. Então, todos os que sobraram são paralelogramos. Então, quantos paralelogramos nós temos? 6 paralelogramos. C. Entre os paralelogramos, há quantos losangos? Então, para ser losango, ele tem que ter 4 lados com medidas iguais. O losango nós vamos representar com a letrinha L. Então, quais dessas que estão com a letrinha P que são losangos também? Vamos ver? Então, essa é um losango porque ele tem os 4 lados com medidas iguais. Nós temos este outro também tem 4 lados com medidas iguais. E esse aqui embaixo.
4 lados com medidas iguais. Então, nós temos 3 losangos. E na D, entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Quadrado, ele tem que ter 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais. Então, quem são os quadrados? Nós temos esse aqui, essa primeira figura, e essa aqui embaixo. Então, nós temos 2 quadrados. Vocês viram como é importante saber a definição de cada tipo de figura para a gente estar resolvendo os exercícios? Então, isso a gente só adquire com a prática e estudando. Agora é com vocês. Então, vocês lembrem que esses exercícios vocês têm que, se pegar a folha na escola, entregar na escola ou pelo WhatsApp da professora. Então, vocês vão tirar a foto e mandar para a professora. Então, os exercícios que nós vamos resolver está lá no giro, entre as páginas 79 a 82. Então, no giro, vocês podem resolver o exercício no livro, não precisa copiar. Pode resolver no livro mesmo. Então, nós temos lá na página 79. Assinale a afirmação errada. Errada, hein, gente? Letra A. Todo retângulo é paralelogramo. Opa, eu coloquei esse aqui de propósito. Então, essa parte, o retângulo, ele está dentro do paralelogramo. Se ele estiver todo dentro, ele é. Então, essa afirmativa aqui, a letra A, ela é verdadeira. Todo quadrado é retângulo? Então, vamos olhar aqui. O retângulo está representado pelo rosa e a parte do quadrado está toda dentro do retângulo. Então, se ele está todo dentro, então quer dizer que é verdadeiro. Todo losango é quadrado. Olha, toda a parte do losango está dentro do quadrado ou tem uma parte aqui para fora? Então, para esse todo valer, prestem atenção. Para esse todo valer, ela tem que estar toda dentro da outra. Então, se o retângulo tem que estar todo dentro do paralelogramo, o quadrado tem que estar todo dentro do retângulo. O quadrado aí aqui na letra D tem, todo quadrado é um losango. Então, o quadrado está todo dentro do losango, mas o losango não está todo dentro do quadrado. Então, já acharam a alternativa falsa aí, né, pessoal? Com vocês. 35. Se um quadrilátero é um paralelogramo, podemos afirmar que... Então, quadrilátero é o paralelogramo. Então, paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos. Os lados são congruentes e as diagonais não são perpendiculares. Vamos colocar aqui. Esse aqui também é um paralelogramo. É um retângulo, mas ele é um paralelogramo. Então, o que está dizendo aqui na letra A? Os lados são congruentes. Para ser paralelogramo, os lados têm que ter medidas iguais e as diagonais não são perpendiculares. Lembrando que as diagonais são esses segmentos aqui e para ser perpendiculares, ela tem que formar 4 ângulos retos. Os lados não são congruentes e as diagonais são perpendiculares. C. Os lados não são congruentes e as diagonais não são perpendiculares. E D. Os lados opostos são congruentes e suas diagonais interceptam-se nos seus pontos médios. Então, o que a gente percebe? Para qualquer paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados paralelos. E a gente percebe que, não importando qual seja, esse par aqui que está na vertical, eles têm que ter a mesma medida. E esse par que está aqui na horizontal tem que ter a mesma medida. Então, esses lados opostos aqui, eles têm que ter a mesma medida. E
As diagonais, elas não é em todos os casos que elas são perpendiculares. Porém, o que quer dizer ponto médio? Que, por exemplo, se essa diagonal aqui em azul mede 5 centímetros, é um exemplo que a Pro está dando. Então, elas vão se cruzar aqui, onde mede 2,5. Então, 2,5 é o ponto médio de 5. Então, elas se cruzam num ponto médio. Então, vocês vão ter que analisar qual das alternativas é a correta, certo? Vamos à próxima. 36. Considere as afirmações. Todo retângulo é um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo. Todo losango é um quadrado. Então, nós já vimos lá no exercício anterior. Para que esse todo vala, então ele tem que estar todo dentro da outra figura. Então, todo retângulo. O retângulo tem que estar todo dentro do paralelogramo. Então, o retângulo, que é esse aqui, está todo dentro do paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo, então todo quadrado está dentro do retângulo. Todo losango é um quadrado, nós já vimos lá anteriormente. Todo losango teria que estar todo dentro daqui. Associando V para verdadeiro e F para falso, a cada afirmação temos. Então, vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso e ver qual a alternativa que corresponde ao que vocês marcarem aqui do lado. Vamos à página 80. Na malha quadriculada a seguir estão representados alguns quadriláteros. Use-os para responder as questões 42 a 46. Então, aqui nós temos 10 quadriláteros, certo? Então, vamos lá. Na 42, são paralelogramos. Então, vocês vão olhar aqui nessas figuras e vão olhar. Paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos. Então, vocês vão ver qual das alternativas é a verdadeira. Então, na letra A, aqui está dizendo que 1, 5, 6, 3 e 7 são paralelogramos. Está dizendo que esse 1, 3, 6, 5 e 7, todos são paralelogramos. Será? 2, 4, 5 e 7. Então, 2, 4, 5 e 7. Então, vocês vão olhar aqui as alternativas e vão ver quais que representam apenas paralelogramos. Lembrando, paralelogramos, 2 pares de lados paralelos. 43. Os quadriláteros que representam trapézios. Da mesma maneira, vocês vão olhar lá e vão ver quais são os trapézios. Os trapézios, ele tem apenas um par de lados paralelos. Então, vocês vão observar aí quais são os trapézios. 44. Quais são retângulos? Então, para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. Então, quais dessas figuras aqui que são os retângulos? Vocês vão marcar a alternativa que só tem retângulos. 45. Quais são losangos? Para ser losango, ele tem que ter 4 lados com medidas iguais. Então, quais dessas figuras aqui que são losangos? 46. Quais são quadrados? Para ser quadrado, ele tem que ter 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos. Então, quais dessas são quadrados? E agora nós vamos lá para a página 82, exercício 57. Senhor Antônio é pedreiro e precisa trocar o piso da sala de uma casa. Senhor Antônio falou ao vendedor que queria pisos que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Então, 4 lados com a mesma medida é a definição de... não posso falar não, tá? A resposta ali na frente. Então, dessas figuras aqui, ó. O retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Ó, pessoal, lembrando que como é uma foto, não fica retinho, por isso que aparece essa deformidade. Então, mas no livro de vocês está perfeito a imagem, tá? Que é só para
para eu estar explicando para vocês. Então, quais dessas figuras que tem os 4 lados com a mesma medida? Definição do que mesmo, hein? Quais lajotas o vendedor deve mostrar ao senhor Antônio? Então, ele tem que mostrar o losango ou quadrado, o quadrado ou retângulo, o quadrado ou trapézio, ou o losango e o trapézio. Então, 4 lados com medidas iguais. Marquem a alternativa correta aí, pessoal. Dando sequência na página 82, exercício 58. Abaixo temos representados um retângulo, um losango e um retângulo, um losango e um retângulo. Bom, né? Respectivamente. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é... Então, a gente tem que observar aqui que nós temos um retângulo, losango, aqui falou um retângulo, mas a gente pode... é um quadrado também, né? Só que esse losango aqui, ele pode ser representado dessa maneira também. Então, aqui representou um tipo, mas aqui tem outro, certo? Uma das propriedades comuns desses quadriláteros então, vocês vão olhar o que é comum a eles. Os 4 ângulos são retos. Os 4 lados têm a mesma medida. C. As diagonais são perpendiculares. Os lados opostos são paralelos. Então, lembrando, diagonais é aquele segmento que eu traço aqui no centro e nem sempre elas são perpendiculares, nós já vimos antes, né? Então, vocês vão ver aí qual que é a alternativa correta. 59. Um quadrilátero possui os ângulos internos opostos congruentes e os 4 lados com a mesma medida. Esse quadrilátero é um ângulos opostos congruentes, quer dizer que os ângulos opostos têm a mesma medida e os 4 lados com a mesma medida. Qual dessas alternativas é? Lembrando que os congruentes têm a mesma medida e nessa figura aqui, o que são os lados opostos? Olha, perdão. Então, na letra A aqui nós temos um trapézio retângulo, que é essa figura. Na B, o retângulo. Na C, o losango. E na D, o trapézio isósceles. Coloquei as figuras aqui para vocês estarem visualizando. Quais delas que têm os ângulos opostos? Que tem os ângulos opostos congruentes. Então, ângulos opostos seria não ângulos que estão do mesmo lado. Então, seria esse e esse. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida. Esse ângulo e esse tem a mesma medida. Então, opostos, esse com esse ou esse com esse. Então, vocês vão observar aí que tem que ter ângulos internos opostos congruentes e os 4 lados com a mesma medida. Então, atentem-se aí a essas características. 60. Se um quadrilátero é um paralelogramo, podemos afirmar que os ângulos opostos são congruentes, os ângulos opostos são complementares, os ângulos opostos são suplementares e os ângulos opostos são diferentes. Lembrando, né? Congruentes, mesma medida. Complementares, a soma dos ângulos é 90 graus. Suplementares, a soma dos ângulos é 180 graus. E ângulos opostos diferentes. Então, por exemplo, se eu coloquei esse quadrilátero aqui, então eu tenho que observar quem são os ângulos opostos. Então, se eu marcar esse aqui em amarelo, o ângulo oposto a ele é o outro lá. Então, esses aqui são os ângulos opostos. Então, o que a gente pode afirmar? Eu coloquei aqui um retângulo, mas poderia ser qualquer quadrilátero paralelogramo. Então, aqui o que a gente vai observar? Se esses ângulos são congruentes, mas será que vale para todos os paralelogramos? Não sei, hein? Se eles são complementares, quer dizer que se eu somar esse com esse, vai dar 90 graus. Se eles são suplementares, eu somar esses dois que estão assinalados, eles vai dar 180. Ou se eles são diferentes.
Observem aí e marquem a alternativa correta. Seja para conquistar o mundo ou para se conhecer a si mesmo, o caminho é só um: estudar. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima, pessoal!